Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O cristão se interessa pela sua terra e intercede por ela. Vamos entender isto. O texto que eu quero tomar para começar é Jeremias, no capítulo 29, uma carta que Deus mandou o profeta Jeremias escrever e enviar para os judeus que estavam cativos na Babilônia. Eles eram a elite de Judá que já tinha sido levada pelo rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor era muito inteligente. Ele levou os nobres, os que eram da linhagem real, porque em geral tem muita experiência, muito conhecimento, capacidade, levou os principais artífices, levou os oficiais, aqueles que tinham cargos e dirigiam tudo, enfim, levou todos os que pensavam, os que tinham experiência, os que tinham estudo, levou a elite e colocou lá na Babilônia. Nem todos para fazer trabalhos braçais. O Daniel, por exemplo, era considerado intelectual porque ele era de família real e junto com seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, ele foi colocado entre a elite também na Babilônia para poder estudar e o rei aproveitar da cultura judaica o que pudesse. O rei era inteligente e, no entanto, ainda aqueles judeus que estavam no cativeiro eram bombardeados por mensagens negativistas. Não colabore com esses babilônicos, não, eles são opressores, estão nos escravizando, vamos pedir a Deus a morte deles, vamos pedir o mal para eles e vamos pedir que Deus nos liberte daqui, nos leve lá para Jerusalém de novo. Havia profetas falsos que profetizavam isso também para trazer essa esperança, para eles não colaborarem. Mas o Senhor diz no versículo 7, vocês fiquem tranquilos aí, construam casas, edifiquem pomares, comam do seu fruto, tomem esposas, gerem filhos aí, se multipliquem bem aí no cativeiro, não diminuam não, se multipliquem, muitos filhos aí no cativeiro e procurem a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. O pensamento negativista era esse, que eles não deveriam colaborar com os babilônicos, mas pedir a Deus a morte deles. O Senhor diz, não é hora, não vai ser agora, e vocês orem pela paz da cidade. Orem pela paz da terra onde vocês estão, porque na paz dessa terra vocês vão ter paz também. Esse princípio vale para nós. Nós estamos aqui no Brasil, devemos orar por todas as autoridades, quer a gente goste, quer não. Há crentes que estão pensando o seguinte, se o nosso prefeito não é evangélico, pau nele, vamos querer o mal para ele, não vamos colaborar, vamos só pensar mal para ele. Isso está totalmente errado e é condenado por Deus. Nós somos colocados para querer a paz da cidade, orar pela paz no nosso bairro. Tem tráfico, a situação está complicada, muita prostituição, baile funk, muita barulheira. O nosso bairro é falta de oração, intercessão dos cristãos que estão ali. Orem pelo bairro, amem as pessoas daquele bairro, orem por elas, todos os traficantes também, todos eles,
orem pela paz naquele ambiente. Não queiram se rebelar contra a ordem estabelecida ali no seu bairro. Mesma coisa na cidade. Mas o prefeito, eu não votei nele, eu não gosto dele, eu quero mal para ele. Está errado. Você tem que querer o bem, amar o prefeito, orar por ele, ainda que você não tenha votado nele nem goste dele. Normalmente os cristãos vão ser sempre minoria. Quem dirige, Deus coloca de acordo com a maioria, e nós devemos orar pela paz da cidade. Mesma coisa o nosso estado e mesma coisa a nossa nação. Vamos orar pela nação. Mas é um presidente que eu não gosto, que é isso e aquilo. Você está errado. Você não foi colocado como ativista político. Deus não colocou cristãos como ativistas políticos. Você tem que orar pelas autoridades colocadas por Deus. De uma forma ou outra, eles foram colocados por Deus. Se estão lá, é porque Deus colocou. Toda a autoridade foi constituída por Deus. Nós temos isso lá em Romanos 13:1. Toda autoridade foi constituída por Deus. Ore por elas, por todas as autoridades. Queira o bem delas e não o mal. Porque em as autoridades estando bem, conseguindo fazer um bom governo, nós vamos ter paz. Nós vamos ter paz e liberdade para proclamar o Evangelho. Se de alguma forma nos tirarem a liberdade, nós ainda vamos estar orando pelas autoridades. Ainda que a perseguição aumente, vamos orar pelas autoridades. Isso é um princípio bíblico que Deus estabeleceu e nós devemos obedecer. Quanto a tirar a autoridade que está ali e colocar outra, isso compete a Deus fazer, não só em eleições. Deus pode fazer mudanças nos governos antes das eleições, fora das eleições. Deus não se limita a eleições, Ele é Deus que faz coisas mudarem de acordo com a vontade dEle, mas nós temos que orar por todos que estão em posição de autoridade, não se rebelando. Deus não nos colocou para ativismo político. Dai a César o que é de César. Mas nós vamos nos ocupar com o reino de Deus. O cristão se ocupa com o reino de Deus e não com política. Cuidado para você não estar encaixado naqueles que estão contra Deus, se rebelando contra autoridades constituídas. Que você seja uma pessoa da paz, uma pessoa que ore pela sua cidade, não que fique divulgando na internet mensagens aí, mensagens destruidoras, negativas, de condenação, de insubordinação contra as autoridades. Cuidado, você se levantando contra a autoridade, está se levantando contra Deus. Isso é muito sério.